Política, irmãos, a política social, nós estamos sempre comentando, a política entre os homens, ela não vem do estatuto direto de Deus hoje, mas ela foi constituída pelo Senhor, a política. A política, ela vem de uma organização de partidos políticos, são bancadas, que são chamadas, mas são instituições de trabalho onde cada partido usa o termo política de um sistema antigo grego ou de outra natureza antiga já de pensamento humano. A política, ela diz respeito ao sistema de pensamento e razão entre as cidades, ou numa cidade para se organizar, e daí se constitui o Estado até o país onde tem a República. Mas a política, ela é, além de ser um local onde se organiza as coisas como a República tem a função de ser, que ela foi construída pelo Senhor, a política é uma forma de se arrumar as coisas, de debater, para então se chegar ao argumento e de melhor ajuste também diante do Senhor, que o Senhor criou a política também. Uma forma de proliferar as coisas certas e os meios e as razões sociais para que a gente chegue a um estatuto aprovado pelo Senhor. A política ela é boa para as pessoas desde que elas se levem, como o lado cristão e crente, ao lado do Senhor, que o Paulo sempre falou que tudo fazer de modo apreensivo é digno do Evangelho de Cristo. Então, fazer a obra do Senhor conforme as suas forças e fazer a obra do Senhor do modo mais aprazível, ou melhor. E o Senhor, ele, vamos dizer, o Evangelho que Paulo pegou de Cristo, depois dos 4 evangelistas, o Paulo, ele tentou explicar bem de uma forma política, ou de uma forma potencial, para que se impregnasse o Evangelho na política, que é a cultura que tem a política em debate. Ela funciona dentro da República, mas hoje miscigenou, se misturou com a monarquia, que deveria ser teocrática, e também deveria ter o lado profano de escândalo em aspectos. Já tem certa observação em a monarquia ser uma lateral de possibilidade da manifestação da besta do Apocalipse, por exemplo, como autoridade, ou de uma mulher que era deprava, ela tipo a Jezabel da vida. Ela possivelmente esteja ligada a uma ideia antiga do Campus Elysium. O Elysium, a besta poderia estar ligada, são mais de uma, a primeira e a segunda. Às vezes o Evangelho se interpreta a terceira no inferno. E a política, a obra dela, a concentração é de ética social. Ela foi construída pelo Senhor no plano grego por Aristóteles. A política, ela tem o entendimento como uma obra-prima de criação do pensador, do filósofo Aristóteles. E se dizer que a política, ela recria os atos sociais e tenta organizar a função da República, como se fosse uma ferramenta, um mecanismo da República, para que se esteja um aspecto social mais sadio e ético, independente seja cristão. Mas a igreja cristã precisa de uma política assim, de uma constituição original pelo Senhor, diante da República. Diferentes partidos políticos tentam organizar, são pessoas e sistemas como empresas tentando organizar. Já igrejas, algumas se parecem como empresas, micros e pequenas empresas, mas a placa denominacional, como ela tem o dogma e mesmo que ela seja pequena, e o aspecto dela em pronunciar Cristo como cabeça salvador de um plano chamado igreja, essas igrejas foram levantadas pelo Senhor Jesus, mesmo com as suas diferenças, seus pecados e as suas não imaculidades, não são máculas ou maculadas, sem pecado, porque isso se faz a respeito ao homem. Então todos os lugares que a gente vai tem pessoas, e tem pessoas que erram e outras não. Não existe perfeição. Todos os lugares tem pessoas boas ou ruins.
Então a política tenta se organizar no Estado, e a política é uma forma de explicação e expressão do Estado que pertence à República. E tendo pessoas boas e ruins, como a Bíblia diz, tem bodes e ovelhas. Quando Jesus disse que viria e daria separação dentro da casa com o pai e o filho, e ele vinha separar, não vinha juntar quem estava dentro da família, ele veio trazer a espada, que era a palavra de Deus, uma divisão para que não se continuasse com a pessoa, se essa pessoa estivesse fazendo mal. Então, mas não é bem isso que Jesus quis dizer, que é melhor, porque ele também fala que é melhor então lançar o braço no inferno do que ir o corpo inteiro. Ou então que um dia ele vai voltar e vão estar dois no campo, um vai ser levado, outro vai ser deixado. Mas ele diz para amar o próximo como a si mesmo, mas o próximo é o cristão, o crente, aquele que crê no Senhor. Não é todo mundo que você tem que amar como a si mesmo. Você deve amar, mas não aceitar a injustiça, não entrega a justiça à pessoa de uma forma imediata. É perigoso. Então a política é uma ferramenta, um instrumento interessante para a igreja também. Se articular, já dentro da política tem partidos que são instrumentos de manejo social, de pessoas que se separam com um ideal, como se fosse um pensamento a política, pessoas que têm uma razão, um pensamento. Mas os partidos se fazem por pessoas separadas com um ideal diferente uma da outra, grupos diferentes de ideais, onde eles vão com política, que é onde é o acerto, como tem o plebiscito, o presbitério de padre ou de pastor, que se diz, tem o concílio, a convenção. A política é uma forma de se encontrar pessoas com ideias diferentes também. Mas onde tem um concílio, uma convenção ecumênica, aí a política se faz parecer dentro de uma ala de mercado de conversa. Enfim, mas a política ela é provável ao Estado. Na religião, o ecumenismo, para as pessoas são placas de denominacionais diferentes. Até eu vou colocar uma coisa, se o Edir Macedo me ouvir falando aqui hoje, ou outro vídeo, que ele entre em contato comigo, eu tenho respeito por ele. Que ele é um líder no ecumenismo cristão. Eu queria ver o que ele achava do que eu falo, e também se ele pode me ajudar algum dia no meu ministério, que o Senhor me chamou. Então, a política, ela abrange um intelecto de entendimento entre as pessoas. É uma abertura para se conversar entre as denominações, ou aspectos diferentes de aglomerado e conjunto de pessoas que têm potenciais, ideias diferentes, que eu chamo de partidos políticos. E aí, ali essas pessoas, esse grupo de pessoas, elas entram em um debate, que nem no Brasil tem a Câmara, tem o Senado, são separações diferentes de deputados da Câmara e senadores no Senado. Mas então, cada lugar desse tem pessoas de partidos e ideais diferentes, onde a politicagem ela vai sendo colocada em debate. A dever a Constituição da República, que infelizmente está sendo alterada de uma forma ilegal, é legal para quem mexe, conforme os dizeres humanos, mas pelo Senhor, deturpa muito além do Senhor, que o Senhor não aceita adivinhação, não aceita nada de prática de feitiçaria, idolatria, e a legislação está deixando aberta a se idolatrar. Outro tipo de religião, não é proibido aspectos de religião como que aderem à feitiçaria, à idolatria, à superstição. E essa regulagem de lei, os homens vão ser cobrados um dia com o juízo do Senhor. E a legislação ela não está bem como a legislação original que o Senhor deu à República, de uma forma constitucional. E a política deveria agir aí para resolver reformar essas coisas. Como a reforma protestante ela sempre tem que continuar, não só em igrejas hoje, mas dentro de cada um de nós. Nós temos que se reformar e converter a cada dia. O ser humano não tem mais conversão, tem conversão, mas não tem mais correção por inteiro, até que Jesus venha. E Jesus é um perfeito, ele vai fazer quando a gente se converta em corpo de glória, como ele diz na Bíblia. Aí
os encontros ecumênicos e a politicagem cristã, às vezes ela está adulterada, são pessoas que se desviam, que a igreja é feita de pessoas ruins e não, pastores ruins e não. Já a Bíblia diz que existem falsos obreiros, falsos pastores, falsos mestres, falsos cristos. E a gente espera o Cristo único, que é o Jesus. Não existe outro na terra que retorne a voltar a buscar a sua igreja. E como existe pessoa ruim, existe na parte religiosa e política, na parte religiosa, por exemplo, quando existe a convenção de pastores, eles se encontram para resolver os ideais de pensamentos diferentes dentro de uma mesma denominação. E o concílio de padres dentro da mesma denominação católica, por exemplo. Existem outras que não aparecem tanto no Brasil, como a ortodoxa, a igreja de colunas antiga, igual a católica, que é do Vaticano. O grande pilar da igreja hoje antiga é o Vaticano, que organiza a igreja católica, com todo o erro que tem. A igreja católica, mas tem a sua parte boa de servir ao Senhor Jesus. E as outras antigas, como a católica, beneditina, gregoriana, uma muito forte, ortodoxa, que luta muito contra o pecado, contra qualquer acerto demoníaco, não prosíguo. Quando existe um encontro ecumênico, é como se for partidos políticos se encontrar para resolver a política do Estado. No encontro ecumênico é que aí daí junta as convenções pastorais de igrejas, denominações protestantes evangélicas junto com o concílio de padres, às vezes voltado para a CNBB, que é a Convenção Nacional de Bispos do Brasil. Nós temos a Sociedade Bíblica do Brasil, ela ajuda a área evangélica protestante. Quem sabe as convenções e os concílios de padre que existem em lugares diferentes pela CNBB. Tem divisões na Igreja Católica de aperfeiçoamento e evolução, como a renovação carismática e outras alas assim de desenvolvimento de seminário, salesiano, outros nomes de santos católicos que se desenvolveram no decorrer da história. Mas no caso ecumênico, denominações como Universal, Desamor, Assembleia de Deus, a Igreja Maranata, a Vida Nova da Graça, a Igreja Quadrangular, Adventista, Mórmon, algumas são consideradas mais na apologia, que é uma dúvida cristã, como a Adventista, Mórmon, Tabernáculo da Fé, a Testemunho de Jeová, elas não se enquadram tanto aos padrões como a Assembleia de Deus e a Universal, a Deus Amor e o segmento pentecostal. A Universal é mais neopentecostal junto com a Igreja da Graça. São a última onda de evolução do pentecostalismo, que é o desenvolvimento do fogo do Espírito Santo que se desenvolve na gente, mexe no nosso sistema. E elas têm uma dificuldade com a área da teologia da prosperidade, em que se dizer que todo mundo que é crente tem que prosperar, mas tem que ver se ele é realmente filho de Deus para prosperar, e se Deus quer. E a teologia são diversas teologias do arrependimento, e tem uma da retribuição, que é aquilo que a gente faz, a gente recebe, talvez a gente seja castigado com o tempo, quem planta colhe. Nós temos dificuldade nessa da retribuição na Assembleia de Deus, por exemplo, em divisão. Por que eu estou sofrendo? Aquele não, isso aqui. Jó sofreu, a reconciliação ela existe. O Ministério da Reconciliação, nós temos o discipulado, que é o departamento praticamente de evangelismo, junto com, misturado, junto tem a ética familiar, grupo de lares, e assim por diante. Mas então, se tiver ao menos que não seja junto com o conselho de padres, mas se a reunião de convenções, se fizer um congresso, uma convenção ecumênica em diversas áreas evangélicas, por exemplo, a Universal, a Deus Amor, a Assembleia de Deus, a Igreja Quadrangular e outras, nós vamos ter aí diferentes áreas de pensamentos e ideais políticos, também por causa do estatuto. A igreja tem gasto na área eclesiástica, com dinheiro e finanças, tudo. Nós vamos ter aí uma conversa política para ver como a igreja vai se desenvolver dentro do Estado. A gente tem que pagar as contas, tem um cartório, a nomenclatura, tem um processo contrário da área de feitiço espírita e superstição e idolatria, de certas seitas e heresias que tem por aí, não das áreas cristãs apologéticas, que se encontra apologia em choque de entendimento, por causa de
dogmas que são praticamente travados no organismo da igreja que Jesus desenvolve. Mas então eu vou agora falar um pouco da política aqui, que nem a obra de Aristóteles sobre a política. Se fala em cultura muito, o espelho da sociedade, a finalidade e limite da ciência política, os elementos da cidade, seu fundamento na família, a sociedade doméstica, o amo-servo, aquele que manda, aquele que serve, a arte de conquistar a fortuna, a aplicação da teoria, sociedade paterna e conjugal. Se deve a virtude ser relacionada nos que obedece, ou apenas naqueles que mandam. Então existe uma hierarquia em tudo. Cada senhor absoluto de mulheres e filhos para todos prescreve leis. Então a lei é absoluta dentro do Estado, da política, e por ela é feito funcionar junto ao mecanismo social a área jurídica, dentro de um direito que se defende o erro, mesmo a mentira, diante da mentira não, parte de advogados, a verdade ou não, a legislação teria que ser bem regulada diante do Senhor, porque Ele constituiu a república, e a política também. As pessoas deviam voltar, mas são pessoas únicas que existem ainda, não voltam para a verdade as coisas, concernente ao pensamento do que deve ser melhor social, que é a política. É o pensamento como o filósofo tem desse respeito a esse quesito. E a política deveria também, dentro da parte social, diferente da fé cristã, já deveria por si buscar o melhor, mas existem pessoas ruins, estão entre bodes e ovelhas. Até o pastor, o padre, ele, na parte religiosa, o político, ele pode ser um bode ou ovelha, onde o Senhor ele tem dificuldade nisso. Então, eu vou deixar por aqui. Só vou completar esse seu livro, que é uma ferramenta boa para o uso cristão também. Aquele que pode, que ele tem um direito político ou jurídico a ler esse material sem se contaminar com as coisas do mundo. Não se apegue às coisas do mundo, nem a filosofia dele. Mas é bom para a gente entender o que no mundo há. Pelo rigor da sua metodologia, Aristóteles, e pela amplitude dos seus campos em que atuou, foi o primeiro pesquisador científico no sentido atual do termo política. É também considerado o primeiro filósofo a distinguir a ética política centrada a primeira na ação voluntária e moral do indivíduo enquanto tal, e a segunda nas vinculações desse com a comunidade. Dotado de logos, palavra, isto é, de comunicação, o homem é um atual político inclinado a fazer parte de uma polis. A cidade, enquanto sociedade política, somente aí pode o homem realizar plenamente as suas potencialidades. Política é um livro de leitura obrigatória. Então, muito obrigado.